Então, segundo ano, vamos começar a nossa segunda parte da aula de ciências. Na primeira parte, nós terminamos a aula assistindo um vídeo onde passou para vocês todas as partes de uma planta. As plantas são divididas em partes, isso mesmo. Começa lá com a raiz, depois vem para o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes. Então, é bastante coisa para a gente aprender, né? Por isso que a tia dividiu esse conteúdo. Então, na aula de agora, nós vamos conhecer somente 3 partes da planta. Nós vamos conhecer elas, nós vamos saber para que funcionam, quais são as suas funções, e vamos ver também e vamos conhecer no final a fotossíntese. Lembra que eu falei para vocês lá na outra aula, no início da outra aula, que as plantas produzem o seu próprio alimento? Então é a partir daí que elas produzem o seu alimento. Então, vamos estudar. Então, agora nessa primeira parte nós vamos conhecer a raiz, o caule e as folhas. E a partir das folhas nós vamos conhecer também o processo da fotossíntese, o processo onde a planta produz o seu próprio alimento. Então, vamos lá. Segundo ano. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos conhecer algumas partes de uma planta. Olha lá. Já colocou aí para vocês uma planta inteira, uma planta com todas as partes, como as laranjeiras. Então, começa sempre de baixo para cima, pois a planta começa a nascer da raiz para cima até chegar nas suas flores e nos seus frutos, ok? Então, vamos lá. Primeiro que nós vamos encontrar são as sementes, depois raiz, caule, frutas, flores e as folhas, sempre de baixo para cima. Então, todas essas aqui são partes de uma planta. Então, a planta possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, tá bem? Sempre de baixo para cima, pois nós sempre vamos ver uma plantinha nascendo da seguinte forma. Lembra do desafio que eu passei para vocês plantarem um feijão? Então, ali vocês plantam um feijão. O feijão vai criar uma raiz, para depois criar um caule, para depois criar as suas folhas e por aí, seguindo o seu ciclo de vida. Então, sempre de baixo para cima, tá bem? Então, olha lá. Como vimos, uma planta apresenta as estruturas específicas. Então, somente as plantas terão essa estrutura aí, de ser de baixo para cima e apresentar 6 partes diferentes, tá bem? E essas estruturas realizam funções importantes para a sua sobrevivência. Nós, seres humanos, nós não temos nosso corpo. O nosso corpo é dividido em sistema digestório, sistema sanguíneo. Então, cada parte também é muito importante para o nosso organismo, para o nosso funcionamento. E nas plantas não é diferente. Só que as suas funções, as suas partes terão outros nomes, que vão receber nome de raiz, folha, fruto, flor, semente, caule e por aí vai. Mas só que eles são as partes da planta, são como se fossem as partes do corpo da planta. Então, eles têm suas funções e diz para as plantas poderem sobreviver. Se algum deles começar a funcionar diferente, de forma errada, a planta não vai viver. A planta não vai sobreviver, tá bem? Então, as estruturas da planta são raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Elas irão nascer nessa seguinte ordem: raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Então, a primeira que nós vamos conhecer a sua estrutura, qual é a sua função, para que ela serve. Hoje nós vamos conhecer a raiz, o caule e as folhas, ok? Mas a tia ainda vai falar um pouquinho dos outros, mas nós vamos conhecer esses 3 mais a fundo hoje. Então, olha lá. A raiz, o caule e as folhas são responsáveis a nutrição e de funções vitais das plantas, ok? Como assim? Nutrição e de funções vitais da planta.
A raiz, ela vai sustentar a planta, ela vai fixar a planta no chão. Desse fixar, ela vai transportar água para as outras partes. O caule vai sustentar a planta. Então, a raiz, o caule e as folhas têm funções vitais da planta. É eles que sustentam a sobrevivência da planta. Olha lá, aqui eu tenho uma raiz, eu tenho um caule e eu tenho uma folha, ok? E as flores, os frutos e as sementes são responsáveis pela reprodução. Então, quando uma planta tem flores, frutos e sementes, elas serão responsáveis pela reprodução, serão responsáveis por reproduzir outras plantas da mesma espécie. Olha aí, um fruto. Quando a gente abre esse fruto, lá dentro tem a sua semente. E a partir daí, nós começamos uma reprodução. Nós começamos a reproduzir e plantar outras plantas da mesma espécie. Agora, iremos conhecer as partes da planta e suas funções. Como eu falei para vocês, essa parte da matéria é grande e um pouco complexa de se entender. Então, por isso que a tia dividiu. Então, hoje nós vamos aprender a raiz, o caule e as folhas, e uma parte bem legal das folhas, que é a fotossíntese. Então, vamos lá. Primeiro, a raiz. Olha lá. A raiz tem a função de absorver a água e nutrientes do ambiente em que ela vive. Se ela vive na terra, ela vai pegar da terra. Se a planta vive da água, ela vai pegar na água. Olha lá. E no caso das plantas terrestres, tem a função de fixar a planta no solo. Então, a raiz, além de pegar os nutrientes do local, do ambiente em que vive, ela terá uma outra função bem importante para as plantas terrestres, de fixar ela no solo, de prender ela no solo, como mostra a imagem. A raiz, aqui é a parte de cima, que começa a parte de cima onde vai começar a nascer o caule e as outras partes, e para baixo a raiz entra no solo. A raiz entra no solo, começa a ficar aberta, começa a se abrir e vai fixando a planta na terra, vai prendendo a planta na terra, ok? E quando essa raiz começa a crescer, irá aparecer o caule. Vamos estudar um pouquinho sobre ele. E o caule é a parte que sustenta as folhas, as flores e os frutos. O caule tem uma função bem legal, bem interessante. Ele sustenta toda a planta, ele aguenta toda a planta do tamanho que ela for. E ele também transporta a água e os nutrientes desde a raiz para todo o resto da planta. Então, a raiz vai tirar do solo, vai transportar para o caule vai transportar para todo o resto da planta. E é o responsável pela distribuição dos produtos da fotossíntese, das folhas para todas as partes. Conforme ele vai passando água e todos os nutrientes, as folhas vão ficando fortes e nutridas para poder realizar a fotossíntese. Olha aí o caule, a gente pegou um caule bem grosso de uma árvore para vocês entenderem bem mesmo o que é um caule. Mas também existe caule bem fininho, como eu mostrei lá no início para vocês. Então, agora, por hoje, nós vamos conhecer a última parte, que são as folhas. Então, da raiz, quando a raiz começa a aparecer, ela se transforma em caule. Quando o caule começa a ficar muito grande, ele começa a desabrochar as folhas, começa a aparecer as folhas. E podemos encontrar as folhas com diversos formatos, tamanhos e cores. Olha lá. Podemos encontrar folhas grandes, pequenas, cortadas, lisas, verdes, amarelas, vermelhas, de tudo que é jeito. E a sua função é realizar a fotossíntese, respiração e transpiração da planta. Como assim, tia Gabi? Olha lá. A fotossíntese é o processo que as plantas produzem o seu próprio alimento. Lembra que eu falei para vocês que as plantas são seres vivos que não se locomovem e por isso elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, que é o processo que as plantas produzem o próprio alimento.
E a respiração é que elas absorvem de oxigênio para obter energia, ok? Então, olha lá. E transpiração, elas é a eliminação de água em excesso. Então, vamos conhecer mais um pouquinho desse processo da fotossíntese. Olha lá. A fotossíntese, ela vai precisar, presta atenção, ela vai precisar da água, de um elemento natural que nós estudamos. E ela vai encontrar essa água lá no solo, que também foi o outro elemento natural que estudamos. A energia que vai fazer tudo isso funcionar é do sol, do outro elemento natural que estudamos, lembram? Então, presta atenção. Nós respiramos oxigênio e botamos para fora e expiramos o gás carbônico, ok? Então, botamos para dentro oxigênio e para fora gás carbônico. A planta irá fazer ao contrário. O oxigênio que a gente coloca para fora, a planta vai colocar para dentro. E nesse processo de fotossíntese, ela vai colocar o oxigênio para fora. Isso mesmo, segundo ano, vocês descobriram uma coisa bem legal. Quem produz o oxigênio que a gente respira são as plantas. Então, por isso que a gente não pode desmatar, a gente não pode desplantar, a gente tem que sempre preservar as florestas, as flores, as plantas em si, pois elas produzem no seu processo de fotossíntese o oxigênio que nós respiramos. E sem elas não vamos conseguir respirar mais, ok? Então, vamos finalizar o nosso conteúdo de hoje por aqui. E agora vocês vão assistir um vídeo para aprender mais um pouquinho sobre a fotossíntese. Assistam, se divirtam e estudem bastante, ok? Kids apresenta fotossíntese. Como as plantas se alimentam, as plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar em um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese. Vamos agora ver como se dá esse processo. A água é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, um açúcar chamado glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta liberta algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. Por hoje é só. Até a próxima! Então, segundo ano, após as nossas 2 aulas de ciências de hoje, agora nós vamos para a nossa correção. Nosso primeiro exercício vai estar lá na página 5, que é no jogo rápido, que está assim. Observando a ilustração é essa aqui, ó, onde as crianças estão olhando para uma árvore, e parece ser uma árvore frutífera, onde tem frutos, então é uma árvore que se reproduz.
produziu. Viu? Que legal a gente estudar e saber como funcionam as plantas? Então, vamos lá para a pergunta. Observando a ilustração, podemos concluir que todas as plantas crescem e ficam do mesmo tamanho? Mentira, nós vimos que existem os musgos que são pequenos, nós vimos que existem as samambaias que podem ser pequenas ou grandes, e nós vimos que existem os pinheiros que são enormes. Então, não marca essa. Cada tipo de planta tem características diferentes. Ok, cada planta vai ser uma planta, cada uma vai ser de um tipo. Ok? Então, marca. Existem plantas grandes, como as árvores, e pequenas, como um pé de melancia. Certíssimo! Então, o nosso próximo exercício e último dessas duas aulas é lá na página 7. Na página 7 também tem outro jogo rápido. Vamos ver qual é? Olha lá, aqui na página 7. Você conheceu as partes das plantas. Agora, assinale a afirmativa correta sobre os seres vivos. Vamos lá. Uma planta completa é formada por caule, folhas, fruto, flor, semente e raiz. Será que é essa? Vamos ler a outra. Somente os frutos e as sementes são partes de uma planta. Mentira! O certo é a primeira. Nós vimos as 3 primeiras partes hoje. Na próxima aula, nós vamos ver as 3 últimas. Então, a resposta correta é a primeira, que diz que uma planta completa é formada por caule, folhas, fruto, flor, semente e raiz. Ok? Então, tudo corrigido. Até a próxima!